manter a constância nos bons hábitos? Essa é uma questão que vale ouro. É claro que aqui não temos o milagre da solução, mas a gente pode sim pensar em formas de aumentar essa adesão a esses bons hábitos, a constância a longo prazo. No vídeo de hoje eu vou trazer alguns aspectos que podem auxiliar nessa manutenção dos bons hábitos. Afinal, não é só porque a gente construiu um bom hábito que a gente vai simplesmente mantê-lo a vida inteira sem prestar atenção nele. Meu nome é Bruna Boaventura, sou nutricionista, cientista, professora de nutrição e no vídeo de hoje eu vou trazer alguns elementos para a gente refletir como que a gente pode ter uma constância em hábitos de vida considerados positivos e que fazem bem para nós. No primeiro ponto, é importante que a gente enfatize que a gente tem que ter objetivos, metas, enfim, que sejam realistas. Às vezes a gente coloca um patamar tão difícil de alcançar, tão longe da nossa realidade, que acaba sendo impossível de tirar do papel, de tirar da nossa mente, de começar a executar. Essa busca por uma meta tão irreal já cansa só de pensar. Então, readaptar enfim, pensar em metas que sejam mais simples e realistas, talvez é algo que faça com que as coisas comecem a fluir para a manutenção de hábitos bons na nossa vida, na nossa alimentação. Ou seja, a gente não está buscando o tudo, porque se a gente às vezes não encontrar o tudo, a gente vai para o nada. Essa busca acaba sendo por estado, ou estou totalmente envolvida com algo, ou eu não estou envolvida com nada. Afinal, se eu não consigo a perfeição dessa meta que eu gostaria de ter na minha vida, eu fico na não realização, ou seja, eu me privo de qualquer outra evolução, porque eu não estou esperando uma meta intermediária, e sim uma meta inalcançável. Será que isso é real? Isso não sai do papel. Por isso que é importante que a gente seja sincero com a gente mesmo. Será que eu consigo tirar essa meta irreal do papel? Existe toda a metodologia das metas SMART, enfim, mas aqui eu queria que você só refletisse de uma maneira muito humana sobre a sua própria meta. Talvez nesse momento a meta seja fazer 1 ou 2 dias de exercício por semana ao invés de 7. E é isso. Então, quando a gente começa pequeno, e essa é a segunda questão que eu queria trazer aqui, as pequenas evoluções, começar pequeno. A grande questão é que o pequeno ele dá força para a engrenagem. Quando a gente tem um pequeno movimento, a gente acaba dando força, dando continuidade para a realização daquilo. Muitas vezes a gente trabalha no tudo ou no nada, ou então eu me movimento de uma maneira perfeita ou eu fico estagnado. E não é isso. As pequenas movimentações, elas fazem com que a gente não pare no meio do caminho. Isso vale para qualquer hábito, seja de alimentação, de exercício, enfim, qualquer hábito da nossa vida, é manter o movimento, seja ele pequeno ou grande. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não aceita, desse movimento ser pequeno, porque a gente busca o grande movimento. Mas para o grande movimento, a gente precisa do pequeno movimento. Por que é tão difícil a gente aceitar o meio termo? Isso é uma questão que a gente precisa muitas vezes refletir. A gente não aceita o meio termo, mas a gente aceita a estagnação. Reflitam qual que seria esse caminho inicial para talvez iniciar essa busca por esses novos hábitos ou bons hábitos e manter a constância nisso. Afinal, o perfeito provavelmente ele nunca vai ser mantido a longo prazo. O que de fato seria mantido? Como eu falei num outro vídeo, a construção de hábitos é um processo longo, complexo, cheio dos detalhes e tem várias questões que podem interferir. Por isso é importante que a gente tente ajustar ou controlar de alguma maneira o contexto, os gatilhos, a arquitetura do hábito para que aquele hábito se mantenha constante, que se mantenha em execução, mesmo que em menor velocidade muitas vezes. Por isso é importante que se use estratégias para
tentar manter essa lembrança, ou enfim, comportamentos associados que podem potencializar a realização desses hábitos. E uma das questões que às vezes as pessoas acabam esquecendo é do monitoramento. O monitoramento ele pode ser feito de várias maneiras, mas é o momento que a gente mostra que a gente está ciente do que está acontecendo, seja numa evolução rápida, seja numa evolução mais devagar, mas a gente está no controle, a gente está na responsabilidade, avaliando o que deu certo, o que não deu certo, avaliando os fatos do meio do caminho. O monitoramento, ele não acaba quando a gente atinge um hábito. O monitoramento, ele precisa ser executado mesmo quando a gente atinge esse hábito. E pode ser no formato de um diário, às vezes de registro fotográfico, às vezes anotar o que comeu ou quantas vezes treinou. Enfim, formas da gente ter uma percepção de que a gente realmente está saindo do lugar, está evoluindo e está fazendo. Uma vez eu já ouvi falar que a gente precisava celebrar as pequenas conquistas. E eu não dava muito bola para isso não. Até que eu entendi que é a partir das pequenas conquistas que a gente alcança as grandes conquistas. Só que muitas vezes a gente não valoriza essas pequenas conquistas. Mas por exemplo, cada 1 quilo que se perde, que se chega no 10, no 20, no 30, por exemplo. Esse combustível da celebração das pequenas conquistas é que vai mantendo a constância nesses hábitos que vão perpetuando, que eles vão se mantendo constantes. Todo hábito, todos os bons hábitos que a gente tem na nossa vida, eles dependem também de muitas outras pessoas, seja da nossa família, seja do nosso trabalho. É claro que a gente não quer depender muito de outras pessoas, mas as outras pessoas podem auxiliar a manter aqueles bons hábitos. Então converse com seus familiares, com seus amigos, mostre para eles o quão importante que é aquilo para sua vida, para que eles também ajudem você na manutenção, na constância desses hábitos importantes para você. E quando a gente está num hábito bom, comportamentos ótimos, automatizados na nossa vida, sempre surgirão contratempos, sempre surgirão deslizes, recaídas. E a grande questão é como a gente se adapta. Não é porque aconteceu um deslize que eu vou colocar tudo a perder. Uma vez eu ouvi uma analogia sobre descer uma escada. Então não é porque eu tropecei um degrau que eu vou me jogar da escada, mas eu tropecei esse degrau e já peguei o controle e vou descer normalmente os outros degraus. Ou seja, não é porque uma coisa aconteceu de errado que eu vou jogar tudo e botar tudo para o ar. Sendo assim, tente adaptar, flexibilizar as questões que estão um pouco fora do controle. O que às vezes vem de fora, o que às vezes vem de dentro, o que às vezes não era o planejado. Mas a flexibilização é a resposta para o sucesso. Sendo assim, ao invés de se punir ou de se sentir fracassado, pense o quanto que aquilo pode fazer com que você acerte mais e mais vezes no futuro. Uma grande questão é que manutenção de bons hábitos envolve autoamor, autocompaixão. E muitas vezes a gente não sabe mais fazer isso, a gente não sabe, talvez a gente nunca soube direito o que de fato é cuidar de si, amar a si. Parece que sempre é uma questão de egoísmo cuidar da gente. É sempre uma questão de que eu não sou tão importante para ter que gastar 1 hora do meu dia para ir lá me exercitar. Mas muitas vezes é ali que está a grande virada de chave. Entender que se eu não cuido de mim, o que eu vou poder oferecer para o outro? Se eu não tenho um tempo para mim, o que eu vou poder oferecer para o outro? Então, quando a gente tem esse sentimento de autoamor, de autocompaixão, não é mais uma questão de errar e acertar. É simplesmente uma questão de se entender ou buscar se entender de forma humana de verdade. E uma das grandes questões que eu falo que é a inteligência do futuro é redirecionar as rotas, flexibilizar os caminhos. O que não deu muito certo? O que eu posso flexibilizar para tornar mais fácil, mais assertivo? Ou seja, a constância, a manutenção dos bons hábitos, ela não é simplesmente continuar naquele caminho para sempre, mas muitas vezes é redirecionar a rota porque precisou, porque mudou de cidade, porque teve uma mudança de emprego, enfim, qualquer coisa pode interferir nesse redirecionamento da rota.
Isso faz parte da vida, isso é viver. Ou seja, os hábitos, eles fazem parte da nossa vida. Eles não estão simplesmente, eles não são um estado congelado que nunca mais vai ter mudanças, mas a gente incorpora eles na nossa essência, no nosso ser. Então a gente não está ou não está, mas simplesmente a gente é aquilo e como que a gente flexibiliza aquilo. Há muitos aspectos que influenciam, sim, na manutenção dos bons hábitos, mas é uma questão de orar e vigiar. Não é algo, como eu falei, eterno, nunca vai mudar, mas o quanto que a gente está pronto para essas mudanças e mesmo assim manter aquilo que nos faz bem. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que também têm dificuldades em manter bons hábitos.